Olá! Há uma estimativa de que pelo menos 100 milhões de homens no mundo apresentem disfunção erétil, sendo esta a mais comum disfunção sexual encontrada na população masculina depois dos 40 anos. Aqui no Brasil, acredita-se que a prevalência do problema se aproxima de 50% da população após os 40 anos, o que representa cerca de 16 milhões de homens. Um dos tratamentos existentes é a prótese peniana, que inclusive é realizada aqui em Cuiabá. Vamos conferir a reportagem de Ana Maria Ferreira e José Juvencio. De acordo com os números da Sociedade Brasileira de Urologia, cerca de 50% dos homens com mais de 40 anos no Brasil sofrem com problemas de ereção, condição que atinge aproximadamente 16 milhões de brasileiros ao todo. Apesar de atingir milhares de homens ao redor do mundo, o assunto é cercado por muitos tabus, além de preconceitos e inseguranças. Situação que pode afetar diretamente a autoestima masculina, o que prejudica a busca por soluções que podem ser simples e satisfatórias. O urologista e andrologista com especialidade em medicina sexual, Walid Khalil, explica os principais fatores que podem causar essa disfunção. Principalmente, tabagismo, para mim é um dos principais causadores de disfunção erétil de causa orgânica, é o cigarro, seja ele qual for, tá? Inclusive esse do qual muitos homens, inclusive garotos jovens, têm feito uso, que são os vapers, os cigarros eletrônicos, tá? Mas a nicotina, o tabaco realmente causam um prejuízo muito grande à potência sexual, né? Isso já é confirmado por inúmeros estudos e, né, de peso que são publicados em revistas importantes, demonstrando que o tabagismo é uma das principais causas. Outra causa muito importante também, que eu considero muito igual ao tabagismo, é o diabetes. Então, o paciente diabético, infelizmente, por conta dos prejuízos que essa doença leva à microcirculação, ele poderá desenvolver impotência sexual. E nós estamos falando em vários graus, tá, Ana Maria? Então, ou seja, a impotência ela pode ser desde leve até acentuada, tá? A hipertensão arterial é outra causa, a obesidade, déficits hormonais, todos fazem parte também desse quadro de desenvolver disfunção erétil. Por vergonha e constrangimento, muitos homens que sofrem de disfunção erétil deixam de conhecer diferentes procedimentos para recuperar uma vida sexual saudável, a exemplo da prótese peniana, também conhecida como implante peniano, uma alternativa eficaz que só deve ser aplicada com orientação médica para casos específicos, segundo o urologista. O implante da prótese peniana não é para qualquer paciente. A gente costuma seguir um protocolo, né, para obedecer quem são os pacientes que realmente necessitam de uma prótese peniana. É um procedimento cirúrgico, é a implantação de 2 hastes dentro do pênis que vão dar sustentação para esse pênis, para ele poder ter uma ereção suficiente para ele poder ter uma relação sexual sem medo nenhum. Mas não é assim, um homem saudável pode colocar uma prótese peniana, um homem que não tem disfunção erétil, só porque ele quer ter mais condição de poder ter mais ereções, mais relações sexuais. Não, isso não acontece e a gente não indica uma prótese peniana para um homem que não tenha disfunção erétil. Ainda de acordo com o urologista Walid Khalil, a disfunção erétil ou impotência sexual causa baixa autoestima, o que pode agravar ainda mais o problema. A incapacidade do homem conseguir satisfazer a sua parceira afeta muito a sua autoestima, né? Deixa esse homem para baixo, deprimido, ansioso. Isso acaba comprometendo, na grande maioria das vezes, o seu rendimento no trabalho, seu rendimento interpessoal com colegas, com amigos, na família. Então, ou seja, acaba sendo
o gatilho para desencadear outros tipos de doença, outros tipos de problema para esse homem também. Né? Então, seja, e a participação da esposa, da parceira, é muito importante para o tratamento e na melhora dessa condição, Ana. Porque nada melhor do que você ter uma pessoa que esteja do seu lado, lhe apoiando e não lhe criticando na sua condição. Né? Porque eu digo para a maioria dos homens que me procuram, você tem que colocar uma coisa na sua cabeça. Você não é impotente. Você está com o problema. Você está com esse problema da impotência e isso pode ser só provisório. Mas nós precisamos tratá-lo. Nós precisamos melhorar essa sua condição. E recursos tem. E inúmeros recursos. Então, basta o homem buscar um atendimento, buscar ajuda, que ele tem toda a condição de sair desse problema e melhorar a condição da sua ereção. Agora eu tenho um recado para você que está aí do outro lado da telinha. Olha, eu estou orgulhosa de ver as obras e ações do Mais MT em todo o estado, viu? Tem mais de 1.200 quilômetros de asfalto novo prontinho e entregue, além de pontes de concreto em todas as regiões. Na saúde, tem a modernização de 6 hospitais regionais, além de 2 novos hospitais em construção e 4 em licitação. Na educação, tem 16 escolas novas já entregues e 18 escolas reformadas também entregues. Além disso, tem uniforme novo para todos os alunos e material didático igual das melhores escolas do país. No social, tem mais de 100 mil famílias atendidas pelo Auxílio Ser Família Emergencial e mais de 980 mil cestas básicas já distribuídas. E para quem mora no campo, tem muito mais segurança com a Patrulha Rural da Polícia Militar. Agora, você sabe o resultado disso tudo? É mais tranquilidade, facilidade e qualidade na minha, na sua, na nossa vida. E é claro, é mais orgulho no peito por ver Mato Grosso crescendo como nunca. Programa Mais MT, Governo de Mato Grosso prestando contas do que faz ao cidadão. Intervalo, a gente volta já, não saia daí. O impacto da disfunção sexual na realidade masculina? De que forma os homens lidam com essa questão? Que tipos de problemas secundários essa dificuldade pode acarretar? Sobre isso eu converso com o psicólogo especializado em transtornos sexuais e terapia de casais, José Magalhães. Muito obrigado aí pelo convite. Na verdade, essa preocupação com uma aparência, essa preocupação com o visual, é mais uma questão de vaidade. A questão da autoestima é mais amplo um pouco. É a forma com que o indivíduo se vê como um todo. Muitas vezes, esse indivíduo pode não se achar adequadamente, pode se perceber que não tem valor, que é ineficaz e assim por diante. E aí ele pega ou se apega em algum ponto, e pode ser na aparência física para se ressaltar, como acontece tanto com homem ou quanto mulheres. A gente vê, inclusive, umas pessoas que se vestem inadequadamente, quase com nada, como se fosse assim, já que eu não tenho valor, a única coisa que eu tenho a mostrar é isso. Então, acaba acontecendo isso, né? Mas cada vez mais que os homens se preocupam com a sua imagem, de alguma forma, se mostrando o valor que tem, mostrando aquilo que ele quer que as pessoas vejam, né? Aqui eu vou mostrar o melhor que eu tenho. Então, olha, autoestima não significa somente a parte externa, somente a parte de aparência e tudo mais, é como a pessoa se vê. De alguma forma, às vezes está se vendo tão mal que quer mostrar alguma forma diferente, quer mostrar algo a mais para não se parecer assim tão para baixo. Como aqueles homens também que vão na academia,
né, que quer mostrar aí, você vê que às vezes até começou, já começa a colocar uma camisetinha regata e tal, para mostrar que, ou seja, a única coisa que eu quero que vejam em mim é isto daqui, que eu estou a mostrar, não aquilo que eu tenho, que inconscientemente eu tenho de não valia, não é? Mas isso eu não quero mostrar, eu quero mostrar isso aqui que está aparente, é isso. E o que vem levando a esse processo, Magalhães? Você fala assim, o indivíduo ele tem uma noção de não-valia e ele tenta compensar essa noção de não-valia com outros aspectos, né? Muitas vezes físicos, externos. De onde nasce essa insatisfação ou essa visão de que eu não valho aquilo que realmente desejo, enfim? Muito bom, gostei da pergunta, foi essencial. Isso acontece desde criança, desde que nascemos. Todos nós vamos experimentando na vida, isso funciona, isso não funciona, isso dá certo, isso não dá certo. E no decorrer da vida, desde que nascemos, a gente pega algumas informações como verdade, que não são verdade. Por exemplo, uma família onde os pais não demonstram afetividade, e esta criança ou começa a se ver como ninguém me ama, não gosta de mim, as pessoas querem me ver de lado, e aí vai criando aquilo, uma formação de que realmente as pessoas não me veem como eu sou, ou também os pais ou educadores, que isso começa desde a infância, costuma a expressar, a falar palavras mais negativas, que você não vai dar em nada, você é um burro, você não aprende, essas coisas todas vai fixando. Significa que não importa o que eu faça, não vai funcionar para mim, não conseguirei. E aí, esta pessoa, como essa crença é formada, isso fica no inconsciente, a própria pessoa nem sabe que pensa tão mal dela mesma. Então, eu digo, tem muitos pacientes que chegam aqui no consultório que eu digo que sua autoestima está tão baixa que está achando petróleo, né? E essa pessoa nem percebe que está assim, porque está no inconsciente. E essa formação, ela é rígida. Por exemplo, olha só, a pessoa que tem uma certa dificuldade aí de falar em público, por exemplo, por que isso? Porque está armazenado ali, que eu não posso, não sou, não consigo. Essa formação vem desde criança e pegou como verdade. Alguém convida, vou convidar fulano de tal para falar, para dar uma palestra. Quando fala, né, a voz dessa pessoa é captada por um dos sensores, claro, pela audição, vai nessa crença central, nesse armazenamento aí. Lá está armazenado que eu não sou, não posso, não consigo, eu não valho nenhum risco para chamar de Francisco, ok? Quando bate essa informação ali, sobe em forma de pensamento para a razão, para a consciência, que gera uma emoção, depois uma manifestação corporal e um comportamento. Então, se aqui embaixo está dizendo que eu não sou, chega na consciência. O que acontece? Não vou conseguir, não é para mim, vão rir de mim, o que é que vão pensar? Porque internamente está tudo armazenado isso. Quem sou eu? Ou aquelas pessoas que têm dificuldade de dizer não. Por quê? Quem sou eu para dizer não a fulano de tal? Quem sou? O que é que vão achar? Vão pensar que eu não posso, vão achar que eu sou uma pessoa má e etc e tal. Por que está armazenado que eu não sou? E a crença intermediária, que é o filtro, que está bem aqui, ó, a gente chama de córtex pré-frontal, que diz faz, não faz, fica, diga para fulano de tal e assim por diante, diz, se você falar, ou se você for se expressar, vão ver o quê? Que você não pode, que você não consegue. E quem é você para fazer isso? E essas pessoas têm de fazer o quê? Eu preciso, então, de ser boazinha para as pessoas. Sabe aquelas pessoas boas demais, que faz de tudo, faz um monte de coisa que não quer, não é? Eu vou fazer. Sabe por quê? Como se dissesse assim, pessoal, por favor, eu sou eu. Deixa eu participar aí do grupo de vocês. Entende? Assim, porque eu sendo essa pessoa boazinha, alguém vai me convidar. Semelhante àquele, sabe aquele menino de bola?
que ele só joga porque é dono da bola? Mais ou menos assim. Então, eu vou ser bonzinho com as pessoas, porque aí sim vão me convidar, porque eu, por mim mesmo, eu não valho nem um pique ruído, entende assim? E que não é verdade, não é verdade, só que essa crença é rígida, e as pessoas começam, eu preciso ser melhor de alguma forma, eu preciso mudar a minha aparência, eu preciso ser mais elegante, eu preciso, porque a minha vida tem que ser vista assim, porque o que eu tenho mesmo aqui não serve, não vale nem a bucha de 71. E Magalhães, quando a gente pensa nos homens, a gente tem uma hipervalorização, digamos assim, do fator sexualidade, né? E quando esse homem chega lá, depois dos seus 40, a gente tem uma estatística que começam a aparecer disfunções sexuais. Como que isso afeta nessa autoestima? Como que isso afeta na relação dele com o mundo e com o outro? Muito bem, afeta diretamente. Afeta diretamente. Diferente das mulheres, os homens, eles não divulgam isso. Os homens não divulgam que, por exemplo, se perguntar para um homem, teve alguma disfunção, vão dizer que, não, comigo não acontece, porque isso para o homem acaba sendo vergonhoso. Tanto é que eu trabalho aqui com transtornos e disfunções sexuais aqui no consultório, a maioria são mulheres, porque as mulheres se dispõem mais, os homens se fecham um pouco mais. E aí, o que acontece? Entra em depressão, a ansiedade eleva. Aliás, se falando disso daí, a própria ansiedade atrapalha imensamente o desempenho sexual. Aliás, a ansiedade é tão exibida que ela está em tudo quanto é lugar. Né? Mas para o homem é muito mais difícil dele admitir uma coisa dessa. Para chegar até aqui no consultório, para que haja um tratamento referente a isso, dá muito mais trabalho. O sofrimento vem muito mais antes do que procurar um tratamento. Aliás, para o homem fazer isso, para ir no médico, para procurar ajuda, é muito mais difícil. Né? Mas a gente vê uns homens se despontando aí, porque nada pode ser generalizado. A gente vê uns homens querendo, sim, querendo melhorar, que consegue conversar com a parceira, consegue conversar com a sua esposa, de, olha, alguma coisa está errada comigo, eu preciso que você me ajude, porque isso vai melhorar cada vez mais. O que podemos fazer para que isso melhore? Este é o melhor caminho. Nesse momento, não é o momento de achar que simplesmente vai me ver como fraco, autoestima, nesse caso, é isso que vai apontando. Eu perdi minha masculinidade, a minha esposa não vai me ver mais como eu sou, aliás, é tudo uma mentira, mas acabo pegando isso como verdade. Então, o melhor caminho é fazer o quê? É conversar, falar com o seu parceiro, olha, está acontecendo isso, por mais que, às vezes, esporadicamente, isso acontece, é bem normal, inclusive pela ansiedade, mas precisa de dizer, precisa de falar, né? Como dizia meu pai, eu não sei o que calado quer. E o homem quer simplesmente ficar se fechado porque eu tenho vergonha de dizer, eu tenho vergonha de falar. As mulheres são mais ativas em tudo, não é? Mas os homens são mais fechados para isso. Mas a gente fica feliz quando a gente encontra uns homens que começam, que querem se desprender disso, que querem falar sobre o assunto, que querem melhorar cada vez mais. Isso é extremamente positivo. E Magalhães, quando você fala para a gente essa questão de sentir-se fraco, mexer com a masculinidade, como que isso se expressa no dia a dia quando o homem está passando por um problema desse, segura para ele, não quer dividir, né? Como que isso se expressa no dia a dia? Quais são as implicações? Muito bem. Na verdade, as implicações num todo, na vida como um todo. Primeiro, aí acontece uma emoção que sobressai ali, que é a emoção de tristeza, não diretamente da depressão, mas a pessoa fica abatida, a ansiedade, ela aumenta, a pessoa começa a ficar muito mais irritada, a irritabilidade ela pega, e principalmente o desempenho no trabalho vai ser afetado consideravelmente, e em casa a impaciência, a intolerância com os de casa vão aumentar consideravelmente, né? Porque os de casa, a própria pessoa não tem muita reserva, é o que é.
Uns de fora até que dá uma segurada, mas com de dentro a pessoa quase fica irritado, não quer conversar, ou se fecha, ou fala demais, e assim, há um descompasso completamente. A melhor forma é encarar, enfrentar o problema, e tem saída para isso? Eu posso buscar ajuda? Eu preciso buscar ajuda. Uma coisa que os homens, no geral, precisam entender: a pessoa primeira a ajudá-los, a própria esposa. Elas, no geral, são muito mais abertas a isso, não é? Claro que não vai falar para qualquer pessoa que aí, principalmente para outro homem, é chacota na hora, né? Essa é a questão aí cultural. Mas eu preciso de buscar ajuda. É essência, porque vai fazer o quê? Pode estar em jogo aí o meu relacionamento, pode estar em jogo aí a minha convivência, porque dependendo do que, o trato aí do casal, o manejo do casal, se de repente um homem começa com algumas disfunções, se essa moça também estiver insegura, vai pensar o quê? Está procurando alguém fora, né? Por isso que em casa... Então, precisa ser dito, precisa ser falado, e não ter essa questão mais de ficar para si. Eu preciso de buscar ajuda sempre. E Magalhães, o que vem por trás de uma disfunção? Você pode falar um pouquinho para a gente o que origina isso? Se a gente tem aí a parte emocional muito ligada com esse aspecto, ou se são simplesmente aspectos físicos? Você podia falar um pouquinho disso como especialista? Sim, muito bem. Tem várias causas aí, ok? Pode sim, o aspecto físico, mas o campeão aí é a questão das emoções. E também a questão da ansiedade. Vou te falar assim claramente. Se, de repente, para o homem, se ele estiver muito cansado, cansado psicologicamente, estiver ansioso, o que é que pode ocorrer aí? Pode ocorrer na falta de ereção. Isso, por que acontece? Porque a mente está preocupada, pensando em tantas outras coisas, e aí acontece que não tem disponibilidade para isso, ok? Então, a ansiedade atrapalha em tudo. Aliás, o homem, só o fato dele pensar, principalmente uma predisposição a isso, principalmente os mais ansiosos, se ele pensar assim, olha, poderá não funcionar, poderá acontecer alguma coisa de errado, ou e se eu não conseguir? Pode pescar. Se pensar assim, já não vai conseguir, e se realmente não conseguir, aí vai demorar um pouco mais para tentar de novo, aí já vai de novo, pensando nisso, deu errado de novo, aí se desencadeou um problema real, mas muitas vezes está aqui na minha mente. Acontece também com as mulheres, questão de ansiedade, com as mulheres que têm dificuldade de sentir orgasmo, porque a mente está tão preocupada, inclusive com a autoestima, tá? Pensando como que está me vendo, como que está o meu corpo, como que... E esquece de si mesmo, de prestar atenção nas manifestações corporais, da excitação em si, e aí fica com os problemas, e aí acaba não fazendo, não sentindo o que deveria sentir, ok? Então, as disfunções sexuais, elas acontecem de forma orgânica também, que de repente precisa, sim, de uma intervenção médica, mas eu digo que uma grande maioria aí são questões psicológicas, sim. E um dos campeões aí para levar essa disfuncionalidade chama-se ansiedade. Ansiedade também é a depressão, né? A depressão, porque as duas, olha, andam juntas. A pessoa que tem autoestima baixa é propenso a ter ansiedade e também sintoma depressivo. E existem sinais de que eu posso vir a ter um problema desse, Magalhães? Ou isso eu só vou saber efetivamente na hora que acontecer? Na verdade, é quando acontecer. Os demais, quando eu posso me precaver, se eu percebo que eu estou mais ansioso, mais preocupado, mais triste, pode desencadear uma coisa dessa, sim, né? Mas, assim, uma disfunção, ela é mais, a gente percebe mais quando já está acontecendo, porque esses sinais, assim, não são tão claros, mas quando ela começa a acontecer, às vezes não acontece de uma vez. Aconteceu uma vez, você já começa, mas é quando acontece.
aí eu posso começar a buscar ajuda. Mas ainda existe um número grande de homens que não procuram ajuda. E aí, quem lida mais com essa falta do homem procurar ajuda são as próprias esposas, os próprios parceiros, que se preocupam mais, incentiva, aqui no consultório, quando os homens vêm, porque as mulheres incentivaram, a grande maioria, porque os homens não gostam muito de procurar ajuda. Mas dá sinais assim, né? O que eu preciso de entender? A minha mente precisa estar bem, eu preciso de me valorizar como eu sou, quais são as minhas qualidades, quais são os meus valores, eu sou importante ou não sou importante. Eu costumo dizer, não é porque alguém disse que você é tal coisa que você será. Por isso que você precisa saber quem sou eu na integridade, o que eu faço, o que deixei de fazer, porque não importa se disser assim, olha, você não vale nada. Peraí, eu? Não é nem comigo que está falando que eu sei os meus valores, né? Só para te dizer que, hoje mesmo eu li que uma colega psicóloga postou dizendo assim, olha só, o que afunda o navio não é a água que está em volta dele, é a água que está dentro dele. Significa, o que é que está na minha mente sobre mim mesmo? O que eu penso sobre mim mesmo? Será que é só não valia? Eu não posso, não sou, não consigo, isso não é para mim? Cadê a verdade disso? Quem é que disse que eu não tenho esse valor todo? Cadê o histórico da minha vida que está apontando que eu não valho nada? Entende? Essas indagações que a gente tem que fazer. Eu preciso de me conhecer. Através do quê? Daquilo que eu faço diariamente. Na psicologia, a gente costuma dizer assim, desconsiderar o positivo. A mente negativa não enxerga o positivo da própria vida, mas enxerga o negativo. São os caça-poças, né? Eu estou querendo alguma coisa de errado. Sabe aquele povo que fala assim, olha, está muito bom. Nossa, aqui está muito... Vai acontecer alguma coisa. Está muito bom para ser verdade. Não acredito. Estou rindo demais hoje. Amanhã eu devo amanhecer chorando, porque não é possível. Sabe assim? Eu estou procurando alguma coisa ruim. É isso daquela base que eu te falei, que está carregado de negatividade. Se está carregado de negatividade ali, a minha mente fica assim, hipervigilante. Ó, alguma coisa vai acontecer. Não é coisa boa. Vai acontecer agora a pouco. Por quê? Ó, eu não sou, não valho, eu não consigo. Então, tem que acontecer alguma coisa de ruim. Sabe aquela expressão? O pão de todo mundo pode cair, mas só o meu que vai cair com a manteiga para o chão. Entende? Quem falou isso, gente? Onde que está isso? Então, o que a gente precisa de fazer? Eu preciso de olhar para mim, gasta um tempo, olha para mim mesmo, quais são as minhas emoções, o que eu gosto, o que eu faço, é isso mesmo que eu acho, cadê a prova disso que eu não tenho valor? Cadê a prova de que eu não sou bom em determinadas coisas? Eu preciso de prova, não, eu acho que, não, isso não resolve. Cadê a prova que eu não tenho valor? Não saia daí que o papo já volta. Nesse período em que se percebe um aumento nos casos de Covid-19, mas também de contaminações por gripe, a gente resolveu conversar com o médico Carlos Augusto Carretoni para explicar as principais diferenças nos sintomas dessas doenças que têm assustado a população, causando inclusive óbitos. A Covid-19, então, ela vem sofrendo variações, as variantes. E começamos aí, foi observado a Delta, inicialmente, né, que veio daquela forma, uma pandemia, né, uma facilidade, comprometendo aí o mundo inteiro, e a necessidade das precauções e profilaxias que vão coibir esta transmissibilidade. A transmissibilidade é por aqui, né? Conjuntivas, as narinas, a aspiração das gotículas de Flöger, que a gente chama, e boca. Então, na evolução
da doença, observou-se que ela poderia ter variantes, sofrer mutações. E aí, agora, a Omicron, que tem uma transmissibilidade maior, mas ela não é tão agressiva quanto a Delta. Tá? Também, isso tem uma implicação na vacinação. A vacinação, ela é um divisor de águas na abordagem. E a gente pode esclarecer isso muito bem, porque existe uma dúvida muito grande. Vacinar, não vacinar, principalmente crianças. Isso é importante. Inclusive, quem detém a patente das vacinas, o Dr. Malone, ele fez um esclarecimento, quanto cientista, quanto médico, quanto pai. Eu não sei se vocês observaram isso, esse pronunciamento dele. É certo que a mortalidade começou a ocorrer em grande escala, e o que houve a necessidade? A necessidade de lançar mão de algo para frear essa mortalidade. Uma mortalidade de 0,3% esperada no mundo todo. Mas, assim, não é muita coisa, mas, ao mesmo tempo, para 1 milhão de pessoas, né, 0,3 é considerável. Você vai, de repente, aqui em Mato Grosso, por exemplo, 6.000 mortes, né, aproximadamente. Então, você vai vendo, observando, quando chega 3, 4 mil, 5 mil, você, poxa. Então, você pega uma população total, faz a conta e você assusta demais. E a vacina foi um divisor de águas. Só que a vacina é uma inoculação genética, uma modificação. A engenharia dela, ela faz uma modificação genética, uma possível mutação. Mas nós estamos diante de uma pandemia que está matando muita gente. Então, já olha, aí vem aquela discussão. Olha, quem não vai ter filhos, olha, pode tomar a vacina. E quem vai ter? E as crianças? Então, entrou aquela grande discussão. Você imagina cientistas favoráveis e cientistas desfavoráveis. O que nós só vamos ver futuramente. As reações da vacina são raras, mas quando ocorre, a reação é grave. Então, você imagina, eu sempre falo assim, o pai quer que vacina, a mãe não quer, vacina e tem uma reação grave. Da separação, da briga familiar. O que tem que ter é um consenso familiar, uma monitorização das crianças que vacinam. Olha, ficar atentos, atenção, vacinou, qualquer coisa nós temos que sair na frente da reação adversa, de crise convulsiva, de uma trombose cerebral, de uma miocardite. São reações raríssimas. Você põe aí uma em 500 mil, mas pode ocorrer. Então, nós temos que estar atentos. Por isso que alguns cientistas são contra. Falam, olha, se meu filho vacinar, imagina meu filho ter uma reação dessa, né? Mas tem que ter todo um consenso, uma monitorização. Agora, se não vacinar, corre o risco de ter uma doença grave, né? É o caso, fazendo um paralelo, da
gripe por influenza A, H1N1, H3N2. São subtipos da influenza A. H1N1, 2018, que teve aquela síndrome de respiração aguda grave, síndrome respiratória aguda grave, SARA, a insuficiência respiratória grave, né? Ocasionada que matou pessoas, né? Então, pode ocorrer essas situações na influenza A, na H1N1, agora H3N2, na atualidade. São subtipos do influenza A. Uma gripe que compromete, vai fazendo... Ela é diferente, por exemplo, a Ômicron, vem muito a sintomatologia, então, como eu te falei aqui, vem na garganta o desconforto, começa dor nasal por vezes, coriza, calafrios. A gente observa uma pessoa e fala, olha, isso parou? A Ômicron, Covid, Ômicron. Calafrios, dor de garganta importante, tá? Para quem não vacinou, pode evoluir com uma situação mais grave. Para quem vacinou 2, 3 doses, vem como uma gripe, exceto aquela população vulnerável, que é o hipertenso, o diabético, o renal crônico. Às vezes, esse conjunto de comorbidades faz a pessoa desenvolver a doença grave, né? Tem que ter esse manejo, né? Eu tive um caso muito atípico, uma infecção urinária, aí a bactéria da urina foi para o pulmão, aí em cima desse pulmão veio um Covid, e aquilo tudo são situações que exigem uma perspicácia de um clínico para ficar monitorizando. O senhor falou que a Ômicron pega nessa região, garganta, coriza, calafrios, dor de cabeça. E a H3N2, doutor? H3N2, imagina a pessoa começa com o corpo ruim, são sintomas de gripe, tosse, aí garganta, aí tem o abafamento, né? A coriza é a gripe. O que nós temos que fazer? Eu sempre falo, tem que ir testando. Porque a pessoa fala, eu estou com gripe. Não é Covid. Vai testando. Às vezes, quem vacinou, a gente tem observado situações bem atípicas. A pessoa positiva lá no 8º dia do início dos sintomas, porque ele vacina, porque a pessoa tem as 3 vacinas, por exemplo. Uhum. As 2 e a dose de reforço. E ela vai testando, aí no 8º, 7º dia, positiva, fica 4 dias positivo e desaparece. Olha que coisa bem atípica. Então, nós temos observado situações atípicas na Ômicron para quem vacinou. A influenza é gripe e às vezes chega já com uma situação bem forte de congestionamento e respiratório, que é a dificuldade respiratória. Aí, o oseltamivir, o Tamiflu, foi bem indicado. Por isso que a USP de Ribeirão fez um protocolo lá no Covid, pensando, o Covid pode vir com dengue, pode vir com chikungunya, pode vir com H1N1 e agora o H3N2. Ele pode vir com tudo. O Covid inicialmente pega, já faz uma imunossupressão, a gente observa a imunidade da pessoa, já faz aquela queda e pode vir outra situação.
Por isso que muitos pacientes complicaram, porque é um pool de situações e exige muito de um médico. Não é simplesmente, olha, é uma gripe, vai para casa. Essa foi a minha grande discussão, o meu grande confronto para com os colegas. Falaram, não, você tem que prestar atenção, ele tem que voltar daqui 48 horas, eu tenho que checar, porque pode vir outra coisa junto. Então, não é só o Covid. Peguei tuberculose junto, dengue junto, o H1N1 junto com o Covid, pneumonia fúngica junto com o Covid. Olha, vira uma miscelânea que exige do clínico. Então, a gente pode dizer que o Covid, ele deixa o nosso sistema mais vulnerável e, com isso, a possibilidade de ter outras infecções, co-infecções, vamos dizer assim. Concomitantes, né? Às vezes, aquela pessoa que é rígida, pessoa que é saudável, que faz esporte, que está dentro do peso, tudo, por vezes, é raro ter características imunogenéticas próprias que faz uma inflamação exacerbada, mas, do contrário, passa bem. Agora, a população vulnerável, quais são os vulneráveis? Acima de 65 anos, obesos, hipertensos e diabéticos, portadores de doenças crônicas, pneumopatias crônicas, bronquite asmática, bronquite crônica, doença pulmonar obstrutiva crônica, ocasionada pelo cigarro, ocasionada pelo trabalho com carvão, cozinha com fogão a lenha. Então, tem essas situações todas que nós temos que estar atentos e fazer o quê? A monitorização do paciente, né? Por exemplo, eu faço de 48 em 48 horas, o paciente vem, a gente examina, orienta tudo a primeira fase, por isso que a primeira fase ficou uma briga nacional, uma coisa que não tem nada a ver. Qual é a gente fala, qual é o nosso objetivo? São vidas salvas. Independente do que a pessoa vai usar, é vida salva. Nós temos um protocolo, nós orientamos um protocolo para o sistema prisional do governo do Estado, que foi bem interessante. Eu participei de uma conferência junto com um grupo de médicos que orientaram o governador, e a gente vê que é aquela coisa de falar da ivermectina, que não presta para nada, a hidroxicloroquina que mata. Não, isso aí é bobagem, tá? Vamos falar coisas sérias, tem o seu valor, todo medicamento, ele tem sua dose tóxica e sua indicação precisa. Então, agora, o que eu falei na primeira vez na Assembleia Legislativa do Estado, eu falei, nós vamos absorver o conhecimento científico dos trabalhos que vão estar em andamento para abordagem, e desse lado, o observacional é onde morre menos. Mas voltando nessas diferenças que nós estamos comentando, todo cuidado é pouco. Então, a gente sempre está monitorizando. Febre é frequência cardíaca alta, a pessoa hiperdinâmica, a respiração é importante, a saturação, continua os mesmos parâmetros. Então, de sinais de alerta. Doutor, o senhor falou da importância da vacinação, a gente progrediu na vacinação e agora a gente está vivendo um pico de contaminações novamente, mas com casos que nem sempre agravam e decorrem de morte, como foi no primeiro momento antes da vacinação. O que o senhor enxerga daqui para frente? A gente vai conseguir se estabilizar logo? Conforme avança essa vacinação agora também para as crianças, isso deve dar uma acalmada? O que o senhor visualiza?
Então, eu penso que essa virose, ela vai ser que nem um tobogã. Nós vamos ficar flutuando. Então, nós temos que ter uma aplicabilidade nas precauções e profilaxias inerentes a essas situações de transmissibilidade. Nós podemos relaxar, o pessoal dá uma afrouxada, abaixa a guarda, vou para uma festa, tem um casamento, atendi, 300 se contaminaram. Uma família inteira de 300 pessoas se contaminaram. Você vai para quer dizer, imagina se não tivessem vacinado. Intervalo e a gente volta daqui a pouco, não saia daí. Ambientes limpos e higienizados são fundamentais para auxiliar na saúde de quem circula por esses espaços. Manter cada cantinho sanitizado ajuda a combater doenças como a gripe, cuja transmissão ocorre de pessoa para pessoa através de gotículas respiratórias por tosses e espirros. A sanitização também é a solução para pessoas que têm alergias diversas. Sanitização é o processo de redução de bactérias e micro-organismos até um nível considerado seguro pelos órgãos de saúde pública. Nesse caso, o foco não é apenas deixar limpo, mas garantir a biossegurança do ambiente sanitizado. É o que explica Sadir Júnior, que tem uma empresa especializada nesse tipo de serviço. Quando você faz a limpeza e não chega em todos os lugares. A limpeza diária é muito importante, mas ela chega em alguns locais apenas. É difícil você ver alguém limpando uma maçaneta, um corrimão, não é normal, né? Então, se você faz a sanitização, a higienização diária ou periódica, pelo menos, ele evita a transmissão das doenças, ou pelo menos diminui ela consideravelmente a transmissão de vários tipos de doenças respiratórias. O alerta sobre a importância da higienização eficaz foi dado em 2009, com o surto global de H1N1. À época, os governos e as lideranças em saúde intensificaram a recomendação da lavagem correta das mãos e a higienização com álcool 70%. Anos depois, em 2020, a pandemia do novo coronavírus trouxe a importância da adoção de medidas eficazes de higienização no combate aos adversários invisíveis da saúde. Fala agora do Covid, mas na verdade são vários tipos de doenças respiratórias que temos. É que agora, após a pandemia, apareceu muito, né? O pessoal começou a entender o que significa isso, né? Tanto de doença respiratória que a gente tem diariamente, que um passa para o outro. Eu tenho essa empresa há 10 anos, não é à toa, porque eu conheço, sei como que é importante e sei o tanto que previne a sanitização essas doenças respiratórias, entendeu? O empresário do ramo de sanitização explica que essa higienização mais profunda também deve ser aplicada nos ambientes domésticos. De fato, um dos lugares mais importantes. A gente fica na residência há muito tempo, assim como na empresa, mas a residência é onde que a gente tem o contato mais próximo, né, do familiar. Então você carrega dos lugares que você vem, você carrega todo aquele micro-organismo que está no seu corpo, que está na sua mão. Você relaxa quando chega na sua casa. E, na verdade, tem que ser ao contrário. Quando você chega em casa, que você tem que tomar o maior cuidado, né? E atenção você que é microempreendedor individual. Com o aumento do salário mínimo para R$ 1.212 em 2022, as contribuições mensais dos MEIs também serão reajustadas. A partir deste mês, o valor referente ao INSS do documento de arrecadação simplificada será de R$ 60,60, o que corresponde a 5% do salário mínimo. Confira essa mudança e outras mais na reportagem.
Em janeiro deste ano, o salário foi reajustado e teve aumento de R$ 112. E com isso, as contribuições mensais de microempreendedores individuais, o MEI, também foram alteradas, passando de R$ 55 para R$ 60,60. Marissa Carvalho, técnica do Sebrae, explica as principais alterações com a mudança. Então, com a alteração do salário mínimo, desde o dia 1º de janeiro de 2022 para R$ 1.212, houve também o reajuste no boleto de arrecadação do Simples Nacional. Isso porque, dentro do boleto de arrecadação, 5% é destinado ao INSS, 5% do salário mínimo. Então, quando o salário mínimo ele reajusta, automaticamente o boleto de arrecadação do Simples Nacional também reajusta. Ainda de acordo com a técnica do Sebrae, a distribuição do pagamento do documento de arrecadação do Simples Nacional fica da seguinte forma. Dentro do boleto DAS, o microempreendedor ele paga esse valor, essa porcentagem para o INSS e mais o imposto referente à sua atividade. Então, por exemplo, se ele for comércio, do setor de comércio e indústria, ele vai efetuar o pagamento de R$ 1 a mais em cima desses R$ 60,60, somando-se R$ 61,60 para 2022. No caso de prestadores de serviço, ele paga R$ 5 a mais, que é referente ao ISS, que é o imposto de serviços. Dessa forma, o valor fica R$ 65,60 para prestadores de serviço. E caso ele tenha uma atividade de comércio ou indústria e serviço, soma-se o valor de R$ 66,60. Não passa desse valor. Vale destacar que o pagamento regular desse tributo cobrado aos microempreendedores garante o direito de benefícios, como aposentadoria, auxílio-doença, salário maternidade, pensão por morte e auxílio-reclusão para seus familiares. Já com relação às obrigações do microempreendedor individual, vale lembrar que devem cumprir a obrigatoriedade de fazer a declaração anual para a Receita Federal. A declaração ela já está aberta para ser efetuada, Lembrando que a declaração ela é todo o faturamento que o microempreendedor teve referente ao ano anterior. Então, nós já estamos fazendo essa declaração referente ao ano de 2021. O microempreendedor ele tem o faturamento de 0 a R$ 81 mil, então tem que estar dentro desse faturamento para fazer a declaração. Certo? E o prazo dela, como eu disse, ela já abriu desde o dia 1º de janeiro e vai até o dia 31 de maio. É muito importante que seja feito dentro desse prazo, porque caso ultrapasse esse prazo, ele consegue fazer a declaração, porém é emitido um boleto de juros e multa. Então, é importante que seja feito dentro do prazo. E atenção microempreendedores! De acordo com a técnica do Sebrae, a declaração feita à Receita é fácil e rápido. Bem simples a declaração. Ele precisa ter o controle dele, do que ele teve de faturamento. Se ele teve, então, se é no setor de serviço ou comércio, ele tem que ter tudo muito bem estruturado em relação ao que ele teve de faturamento mensal. A gente vai precisar, para fazer essa declaração, no caso do microempreendedor, o valor total que ele teve no ano, Então, vai contar de janeiro até dezembro de 2021, tudo que ele teve de faturamento, o valor total disso, ele vai estar informando. Além disso, dentro da declaração, ele vai também informar se ele teve funcionários, Sim ou não, a gente vai passar essa informação e aí fazer a transmissão dessa declaração à Receita Federal. Nos últimos 12 meses, o número de microempresas individuais abertas em Mato Grosso cresceu 116,93%. De acordo com os dados da Junta Comercial de Mato Grosso, a Juscemat, até outubro de 2020 foram registradas 43.504 empresas, enquanto que no mesmo período de 2021 foram constituídos 50.869 novos estabelecimentos. O casal Fábio Alexandre Mendonça e Adriana Aquino Braga resolveu juntar uma paixão antiga por cultura para inaugurar um sebo que também oferece cafés especiais, chás e um espaço confortável para a leitura que inclui uma coleção de livros de 1864.
casarão antigo, localizado ao lado de um dos lugares mais populares de Cuiabá, a Praça da Mandioca, abriga passado e futuro em um só lugar. Passado que está representado na coleção de livros antigos, nas raridades representadas nos vinis, nas antiguidades que decoram o lugar com simplicidade e muito bom gosto. O futuro fica registrado na forma moderna e também artesanal em servir cafés especiais que provocam encantamento em seus sabores e aromas incomparáveis. O Chapeleiro Sebo e Café, sem dúvida alguma, é um lugar que vale a pena conhecer. O lugar é um ponto de encontro que reúne pessoas das mais diferentes profissões e idades, mas que apreciam boa conversa, boa leitura, acompanhadas por um bom café. Michele Zanon explica sua preferência pelo local. Além de tomar um cafezinho delicioso, no ambiente agradável, a gente já faz a aquisição de uns livrinhos do Sebo, né? Com preços ótimos, já estou levando os meus. E um espaço muito gostoso, muito agradável. O local é o retrato dos seus idealizadores. O casal Fábio Alexandre e Adriana Aquino resolveram juntar uma paixão antiga por cultura para inaugurar o Chapeleiro Café e Sebo. Ele, especialista e apaixonado por café. Ela, amante de antiguidades com grande habilidade para fazer negócios graças a uma vasta experiência em vendas. E foi muito difícil para a gente no início, porque nós começamos a reformar, veio a pandemia, a gente teve a oportunidade de parar, né, com esse sonho, mas a gente acreditou que isso poderia dar certo, né? Porque eu falava para ele assim, não tem como dar errado, porque a gente vai fazer o que a gente gosta, a gente vai oferecer o melhor que a gente pode, os ambientes que a gente vai atrás, então Cuiabá não tem isso. Aí ele falava, mas será que a gente tem público para isso, né? E o medo sempre vem, né? E a gente resolveu acreditar. Vontade, mas não tinha, vamos dizer assim, o ânimo para construir isso, né? Quem teve esse ânimo foi a Adriana, que foi atrás de encontrar os lugares, e aí nós encontramos este lugar, que era um lugar que a gente namorava há muito tempo. Passávamos aqui na frente e ficávamos encantados com essa casa, né? E ficamos mais encantados ainda quando nós entramos, né? Claro que quando nós chegamos, ela não tinha condições, nós tivemos que reformá-la, manter toda a estrutura dela, conservá-la e prepará-la para que as pessoas pudessem se sentir bem aqui. O local conta com modernas máquinas de café expresso, mas a forma artesanal de preparo é o diferencial que garante o sucesso do Chapeleiro Sebo e Café. Especialista em café, Fábio dá uma dica importante para os iniciantes que desejam se tornarem apreciadores do café. Nós dizemos aqui 3 coisas sobre o café. Ele não precisa ser preto, não precisa ter açúcar e não precisa ser bebido quente. Ele já tem tudo que precisa. Conhecer nosso Sebo Café, né? Fica aqui na Praça da Mandioca, nós vamos recebê-los com muito carinho e amor. Chegamos ao fim de mais uma edição do Papo com Ela. Muito obrigada pela sua companhia até esse momento. Queria te dizer que você pode nos ajudar a fazer o papo mandando a sua sugestão de pauta aqui para o programa. Isso você pode fazer pelas redes sociais, Instagram, Facebook ou pelo nosso e-mail, papocomelatbo@gmail.com. Sinta-se à vontade, faça a sua sugestão que a gente produz aqui e leva até você. Lembrando que o Papo com Ela tem um horário alternativo, que é quinta-feira, 2h30 da tarde. Caso não tenha conseguido assistir todo o programa nessa terça, na quinta-feira ele é reapresentado. Tenham todos uma excelente semana e eu espero você na semana que vem trazendo muito mais informação aqui no Papo com Ela. Até lá!